você que nos assiste, siga-nos no canal TV GCSM e um abraço para todos aí que estão conosco. Já entrando, então, no tema de hoje, nós vamos falar... Esse tema é um tema preocupante e bastante perturbador, mas é real e precisa de você que está aqui nos assistindo também para mudar os números em relação ao abuso sexual e a exploração sexual infantil. Mais uma vez, gostaria de agradecer a doutora que está aqui conosco, doutora Luciana de Toledo Temer. Então, obrigada pela presença. Para quem não a conhece, vou fazer uma breve apresentaçãozinha, bem resumida, perto de tudo que a senhora já realizou. Então, nós temos aqui conosco uma mulher que já trabalhou com Haddad, já trabalhou com o senhor Geraldo Alckmin, com o senhor Haddad, com o senhor Geraldo Alckmin, e sem dúvida nenhuma faz parte da vanguarda brasileira, das grandes mulheres para frente. Advogada e professora universitária de Direito Constitucional, defende a legalização do aborto e das drogas e a regulamentação da prostituição. São temas que, quando você joga assim, as pessoas fazem... Ai, não quero falar sobre isso. Né? Todos temas pesados, todos temas fortes, porém, temas que não deixam de existir porque a gente deixa de falar, certo? Perfeito, é isso mesmo. Então, como diz o programa da senhora, está na hora de falar sobre abuso sexual infantil e nós vamos falar sobre isso agora sim. A palavra é sua, a palavra de abertura, depois eu tenho um monte de perguntas. Ótimo, então vamos lá. Primeiro que assim, agradeço essa apresentação inicial e dizer que eu sou favorável a aborto, à legalização de drogas, à regularização da prostituição pode assustar um pouco, né? Mas vamos deixar bem claro o seguinte, ser favorável à regulamentação não é ser favorável a. Ser favorável à descriminalização do aborto não é ser favorável ao aborto, mas à não punição de mulheres pobres que morrem em situação de irregularidade. Quando a gente fala de ser favorável à descriminalização das drogas, a gente não está falando que a gente é favorável ao uso da droga, mas a gente é favorável a maior clareza e uma possibilidade de atendimento às pessoas que são dependentes, porque hoje eles são criminosos, considerados pela sociedade criminosos. Se a gente descriminaliza, a gente permite uma fala mais clara e uma possibilidade de atendimento dessas pessoas. Então, só para não assustar aí o público, sair todo mundo correndo, tipo, essa mulher... Não, mas esse nosso papo, essa intenção, é para assustar, é para as pessoas ouvirem o que às vezes é jogado para debaixo do tapete. Isso, Tatiana, exatamente. A gente está falando aqui, quer dizer, todos esses temas que você elencou, e mais esse que nós vamos tratar especificamente hoje, são temas que, na verdade, ficam muito... uma discussão muito rasa na sociedade, não é? Quando é discutido? Porque droga, prostituição, aborto ainda são temas que estão na pauta, que são discutidos. Prostituição menos, mas drogas e aborto com certeza. Agora, o tema que a gente vai tratar hoje, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, nas duas modalidades, tanto a situação de abuso, que eu vou esclarecer daqui a pouquinho a diferença, como da exploração sexual, são temas praticamente invisibilizados na sociedade. Aliás, a situação de abuso, o que a sociedade enxerga um pouco, Tatiana, é o que é conhecido popularmente como abuso. Então, o que é o abuso? Na verdade, o abuso sexual, ele é tecnicamente chamado pelo Código Penal de estupro de vulnerável, que significa fazer sexo com uma criança ou adolescente de 0 a 14 anos, não é? Consentido ou não, porque não importa se existe consentimento ou não, afinal de contas, até 14 anos se entende que é uma presunção de violência, um adulto fazendo sexo com uma criança ou adolescente de 13 anos há uma presunção de violência e a pena é de até 15 anos de prisão. Isso é um tipo de crime. O outro tipo de crime é a exploração sexual, que é exatamente o que a gente trata mais especificamente no Instituto, que é um outro tipo penal que diz que pagar para fazer sexo com uma com uma adolescente, menino ou menina, de 14 a 18 anos, pagar não significa dinheiro obrigatoriamente, mas é qualquer troca mercantil. Então, eu posso trocar por uma carona, um biscoito, o que for. Isto é exploração sexual, onde responde quem teve a relação com a criança, quem agenciou, se tem a figura do agenciador, e o local, o dono do local onde aconteceu.
pena de até 10 anos de cadeia. Então, veja, são 2 crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, vistos pela sociedade de forma muito diferente. Vamos entender como é que a sociedade vê isso. Na primeira situação, que é conhecido como abuso, todo mundo fica com uma grande indignação quando sabe de algum caso. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu alguma notícia de uma criança que foi violentada pelo pai, pelo padrasto. Normalmente são situações de violência intrafamiliar, não é? Os dados do Ministério da Saúde indicam que mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças é praticado na residência. Então, é esta situação. Nesta situação, quando acontece, a sociedade fica muito indignada e normalmente você vê isto em noticiário e até noticiários policialescos, sensacionalistas, que começam, não, porque este monstro e essa criança, e aí você fica no imaginário da sociedade com uma sensação de que a violência sexual, ela é algo que tem uma figura de monstro, não é? E tem uma vítima, mas é uma situação excepcional. Aconteceu uma vez ali, eu vi no Datena falando disso durante meia hora, e aí fica falando da criança. E na cabeça das pessoas, isto é uma situação de violência medonha, porém excepcional. E a primeira briga nossa é mostrar que isso não é uma situação excepcional. Que a violência sexual contra crianças é uma regra, não é uma exceção. Eu vou especificar aqui para você, Tatiana, e para quem está vendo a gente, os dados, né? Um relatório do Ministério da Saúde de 2018 aponta que de 2011 a 2017 foram registrados mais de 141 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maioria entre 0 e 9 anos, a maioria meninas e boa parte negras. Então, este é o nosso recorte, meninas negras. Veja, se eu fizer a conta, eu vou descobrir que isso dá mais ou menos 55 casos de violência sexual, a maioria deles situações de estupro mesmo, por dia no Brasil. Seria desconfortável para todos nós saber que todo dia 55 crianças estão sendo estupradas, né? Já seria desconfortável, Tatiana. Só que este número é imensamente maior. Por quê? Porque se eu olho depois o recorte, na verdade, de regiões que fizeram este registro, esse é um registro dos setores de saúde, eu vou descobrir que 40% dos registros vem do Sudeste, da região Sudeste, 20% da região Sul. Portanto, 60% deste número que eu dei para vocês é só a região Sul e Sudeste, o que escancara a enorme subnotificação desses crimes. Nós já sabemos que os crimes são subnotificados, mas quando você tem um número que já é bem ruim, e este número é dado praticamente só pela região Sul e Sudeste, você imagina o resto do Brasil para onde este número ia parar. Qual que é a porcentagem da região Sul? 20%. E 20% do Sudeste? 60%, desculpa, 40% do Sudeste e 20% do Sul. Mais da metade, né? Então... Isso tudo está no relatório, o boletim epidemiológico de 2018 da Secretaria do Ministério da Saúde. Eu posso fazer uma pergunta? A que você quiser. Dentro dessas estatísticas, é verdade que o Brasil é o segundo país com maior índice de exploração sexual? É verdade, eu já vou falar da exploração sexual, porque este número que eu estou dando não é o número da violência sexual abuso, conhecida como abuso. Entendi. É o número da exploração, e aí é a diferença. Então, nossa, mas então o número cresce mais ainda quando juntar os dois. Não, é muito sério. Isso é muito sério. Então, veja, os números estão... quando a gente fala de abuso, a gente está falando desses números que são subnotificados e já são horríveis. Portanto, nós não estamos falando de situações excepcionais que a gente viu uma vez num programa de televisão. A gente está falando de uma realidade de violência persistente contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, este é o dado do abuso. Aí, quando eu pego a situação da exploração sexual, que é aquela outra que eu já falei para vocês,
de 14 a 18 anos, se eu pagar para fazer sexo com uma criança, não é? Qualquer adulto fizer isso. Aí sim, Tatiana, nós somos o segundo país com maior índice de exploração sexual infantil. E ninguém fala disso, não é? Eu duvido que alguém aqui tivesse numa discussão de bar ou num jantar e alguém tenha virado e falado: olha que coisa medonha, nós somos o segundo país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou fale dos números de violência sexual. Por quê? Porque ninguém fala disso. E isto, na verdade, não é uma culpa de ninguém. Isto é fruto de uma sociedade como a Machista. nossa, machista, que objetifica o corpo da mulher e da criança, não é? E que não pauta esta questão. Veja, nós somos o quarto país com maior índice de casamento infantil. Eu tenho essa pergunta aqui: o que é um casamento infantil? Do que consiste um casamento infantil? Então, consiste em crianças, eu digo crianças porque tem menina de 10 anos casada no Brasil, de crianças, na verdade, esse número é até casamento até 18 anos, não é? Até 18 anos, porque na verdade é um dado da Unesco e você tem até 18 anos. Mas, na verdade, você tem um número imenso de meninas casadas, e aqui vamos relembrar que quando eu falo de casamento infantil, eu não estou falando de gente que se junta, não. Eu estou falando de casamento oficial, feito pelo juiz no cartório, entendeu? Então, é desse número que eu estou falando. E você tem um número imenso de meninas de 10 anos, 11 anos de idade casadas no Brasil, com autorização judicial. Agora, só para fazer um recorte e uma notícia importante, é que o ano passado foi aprovada uma lei que proíbe o casamento de meninas e meninos menores de 16 anos. Mesmo com autorização judicial. Isto foi uma grande evolução, né? A gente conquistou isso com muita discussão social sobre a impossibilidade de meninos e meninas menores de 16 anos casarem. Bom, mas só para... Eu falei do casamento infantil aqui, Tatiana, só para dar um contexto de naturalização desta prática de violência. E aí eu vou dizer da exploração sexual, que nós somos o segundo país e ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Vou dizer por quê. Quando essa menina de 6 anos aqui, ela é estuprada, numa relação normalmente de violência intrafamiliar, a sociedade fica condoída, fica com dó da menina e quer se mobilizar para ajudar de alguma forma. Quando essa mesma menina, fruto dessa violência de tantas outras e tantas outras meninas, estão aqui aos 13, 14 anos de idade, não é? De topzinho e shortinhos, se oferecendo, a sociedade olha esta menina e acha que é uma prostituta. Some a figura da vítima. A sociedade não olha mais com empatia para esta menina que está nessa situação de exploração. Por quê? Porque ela olha e fala: essa menina tá aí porque ela quer. Não é um problema meu. Não é? Veja, quando a gente olha... E quando eu estou falando da gente, vamos deixar bem claro, assim, eu não estou acusando ninguém em especial, eu estou falando de toda uma lógica em um sistema. Eu vou falar de uma decisão judicial, por exemplo, de um tribunal, que diz que uma menina de 12 anos, não é, absolve um fazendeiro de 79 anos que tem relação com uma menina de 12, porque a menina já era prostituta conhecida na cidade. Ora, uma sociedade que olha para uma situação dessas e entende que uma menina de 12 anos pode ser uma prostituta conhecida na cidade, é uma sociedade que tem uma deturpação gigante em relação a esta questão. Né? Então, a gente precisa entender, Tatiana, que este problema da violência sexual, que está conectado diretamente com a questão da exploração sexual, esta questão ela tem que ser enfrentada pela nossa sociedade. Por quê? Porque a gente tem que ser bonzinho? Não. Tudo bem. Tem uma grande violação de direitos humanos aí. Esta é a minha bandeira e a bandeira de muitas pessoas. Então, dignidade da pessoa humana, a luta pelo desenvolvimento integral da criança e do adolescente, inclusive com direito ao desenvolvimento integral da sua sexualidade. Então, essa é a nossa luta. Mas existe uma outra questão, para quem não se importa com esta luta pela dignidade da pessoa humana, que é o custo social
que tem nós fecharmos os olhos para essa questão. E que custo social é esse? Uhum. Essa menina sai da escola, não é? Você sabe que 18% da evasão escolar de meninas no Brasil é em razão de gravidez na adolescência? Então, essa menina sai da escola, ela se envolve com álcool e drogas, ela começa a ter filhos precocemente, filhos esses que nascem numa situação de desestrutura, que ela não tem condições de cuidar e que vão parar no colo do Estado, nos abrigos da prefeitura, depois na Fundação Casa e depois no sistema prisional. Eu não estou generalizando, tem meninos e meninas que resistem a essa trajetória e têm uma resiliência enorme e conseguem fugir deste ciclo. Mas precisa ser muito resiliente, precisa ser quase um herói. Porque a verdade é que o natural é que este ciclo de miséria e de violência se perpetue. Esta menina, ao entrar nessa vida de exploração, né, de alguma forma, ou porque ela é colocada, ou porque ela acha que é um caminho possível, ou porque ela já sofreu tantas violências sexuais que não importa mais, não é? Ela se coloca numa situação que tanto faz. Ela, na verdade, ao sair da escola, ao ter filhos, ela não se capacita, né? E aí ela vai ficar nessa vida ou ela vai encontrar um homem que a sustente e ela vai ficar submetida a essa violência, que é a violência da mulher, é contra a mulher, que é a violência doméstica, né? Vai submeter as filhas que ela tiver a essa violência. Então, vejam só, essa é uma conta que a gente paga enquanto sociedade. A sociedade paga essa conta. Paga em todos os aspectos. Paga do ponto de vista moral, paga do ponto de vista tributário, porque tudo isso custa caro, não é? E quando eu tive na assistência social, Tatiana, cada criança num abrigo da prefeitura custava, isso já está defasado, tá? Cada criança custava R$ 4.000 por mês, base, porque todos têm mais problemas, precisam de atendimento psicológico, precisam de medicação. Então, 4.000 era base. Nós tínhamos, na época, 3.000 crianças acolhidas. E tinha muita criança na fila. Então, só para vocês fazerem uma conta rápida, não é? Olha o que isto custa, só do ponto de vista de manter uma criança num acolhimento, quando ela é retirada da família, porque é uma família sem estrutura. Então, nós temos uma obrigação com essa menina e com este menino de responsabilidade pela sua dignidade, mas a gente também tem, enquanto sociedade, que olhar para o custo social de fechar os olhos para isso. Legal, muito legal. Quer dizer, legal o que a senhora falou. Com relação ao Instituto Liberta, podemos falar um pouquinho dele? Ótimo. Vamos, então, falar um pouco dele. Juntos no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu já conhecia um pouco o Instituto e eu sei que existe um programa especificamente, eu já sabia, que é o Tá Na Hora. Né? E o hashtag Tá Na Hora de Falar sobre Exploração Sexual Infantil é o nosso papo aqui, tá na hora de falar. Empresários e donas de casa, autônomos, todo mundo que está aí, tá na hora de falar. Mas eu queria que a senhora apresentasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que é, né, o Instituto Liberta, como ele começou. Eu sei que ele não é muito antigo, deve ter uns 2 anos, mais ou menos, um ano e meio. Está no 4º ano, Está no 4º ano de existência. E existem outros projetos além do hashtag Tá Na Hora. Podemos falar deles também um pouquinho, então, agora? Claro. Então, vamos lá. Eu fui convidada a tocar esse projeto, né? Na verdade, a montar um instituto. Nós criamos o instituto há 4 anos atrás, pelo Eli Horn, que é fundador da Cirela, não é? E é um sujeito maravilhoso, um filantropo com um coração gigante, e que me chamou e falou: vamos cuidar, Luciana, da questão das meninas escravas, como ele gosta de dizer, né? Vamos cuidar das meninas escravas. E falou, vamos cuidar das meninas escravas, que eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele é muito pesado. Ele, na verdade, simplifica uma situação que é muito mais complexa que essa. Mas nós montamos um instituto, que é um instituto de capacitação e conscientização. Nossa missão é fazer o Brasil falar sobre este assunto. Por isso nós temos um documentário, acho que você vai me perguntar depois do documentário, né? Mas nós lançamos agora segunda-feira no seminário da Folha de São Paulo,
e à noite passamos na GNT, e, enfim, um documentário muito importante, produzido pelo Maria Farinha, com apoio do Instituto Alana e do Liberta, chamado Um Crime Entre Nós. Porque a nossa missão no Instituto, a primeira missão, Tatiana, é fazer o Brasil falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que a gente enfatiza isso? Porque a verdade é que este é um problema, tanto a violência sexual contra crianças quanto a exploração sexual, só será resolvido com a construção de políticas públicas eficientes. Mas nós sabemos também que políticas públicas se constroem a partir de uma pressão social. Ora, se eu sou governador ou prefeito, eu não vou ficar inventando políticas públicas para tratar de assuntos que não são um problema, não é? Portanto, eu escuto a sociedade, eu vejo o que é um problema na sociedade e, a partir daí, eu vou pensar em políticas públicas eficientes. Dado isso, nós temos muito claramente, acho que pelo que eu disse até agora, que a violência sexual, tanto na esfera do abuso quanto da exploração, não são um problema na nossa sociedade ainda. Se nós não somos, se isto não é um problema, não se constroem políticas públicas eficientes. Por isso que eu me bato que a primeira coisa, é isso que eu estou fazendo aqui com você agora, é isso que eu fiz a semana inteira, é isso que eu tenho feito nos últimos 4 anos, é um esforço para fazer o Brasil falar deste assunto a hora que ele compreender a gravidade deste assunto. Quando o Brasil entender, quando cair a ficha, de verdade, Tatiana, que nós somos o segundo país com maior índice de prostituição infantil, a gente deve ter vergonha, né? Não muita. Quando eu descobri essa estatística, eu falei, gente, mas o número de casos do corona aumentando, agora eu descubro que nós somos o segundo país com maior exploração da prostituição infantil. Eu falei, gente, como assim? Que dados são esses? O que está acontecendo com o meu país? Então, não está acontecendo agora, né? E essa questão é uma questão antiga. A gente precisa acordar para ela, né? A gente precisa acordar para ela. Então, o Instituto tem este foco, nós construímos este documentário, um documentário muito importante, eu já vou fazer aqui a propaganda. Ele está disponível por 7 dias gratuitamente na GNT Play. Ele vai estar depois permanentemente disponível na plataforma Videocamp. Quem não sabe o que é, não tem problema, põe Videocamp no Google, vai dar lá a plataforma Videocamp, pode entrar e assistir. E agora, na sexta-feira, às 22 horas, vai passar também no canal Futura. Legal. Nós vamos ter um documentário no Seminário da Folha, depois passou a noite no GNT e vai passar no canal Futura na sexta-feira. E a gente está nessa luta. Quem quer entender um pouco mais deste assunto e, ao mesmo tempo, assistir um documentário lindo, porque nosso esforço foi fazer um documentário forte, importante, que faça as pessoas entenderem a dimensão e a gravidade deste problema, mas, ao mesmo tempo, artisticamente muito bonito, porque ele foi produzido pela Maria Farinha. Ele é um documentário bom de se assistir. É pesado, é duro, mas é um filme agradável de se assistir, importante. Então, recomendo a todos que assistam. Bom, essa situação e que está nesse ciclo perverso de naturalização, de abuso, de objetificação. Então, a gente está falando desta cultura, que é uma cultura permissiva com o casamento infantil, com a sexualização precoce. E aí, é natural que a exploração sexual não seja vista como um problema. Bom, então a gente vai colocar os links todos aqui na nossa edição. Joia. E aí, para além dessa, a gente vem fazendo campanhas de conscientização e tudo mais, mas a gente trabalha com 2 projetos relacionados à escola, porque a gente entende que a escola é um espaço muito importante de prevenção da violência sexual e também de repressão, onde a criança pode pedir socorro, né? Como a gente está vendo aqui, uma boa parte dessa violência é uma violência intrafamiliar. Ora, se é uma violência intrafamiliar, ela está escondida por aquela família de alguma forma. Onde é que essa criança encontra um adulto responsável fora deste núcleo familiar que ela possa pedir socorro? Né? Ou que possa ajudá-la a identificar o que está acontecendo com ela? Porque, às vezes, as crianças são tão pequenas que elas têm o desconforto, ela tem o sofrimento, mas ela não entende o que está acontecendo com ela.
E, às vezes, uma fala da professora na escola, contando uma história, ensinando quais são as partes do corpo, o que é confortável, o que é desconfortável no toque de um adulto. Talvez a criança perceba que ela está sendo vítima de uma violência. Então, a gente faz 2 programas, que é o Papo Liberta, que é a sensibilização de professores e contando a importância desta rede protetiva, qual é o papel da escola. Para que os professores possam falar abertamente nas aulas com as crianças. Na verdade, para eles não é nem exatamente isso. O que a gente faz com os professores é uma sensibilização para a situação de exploração sexual, porque os professores eles não fogem à regra da sociedade, né? É verdade. Se sensibiliza com a violência e abuso, mas não se sensibiliza com a situação de exploração. Então, o que a gente faz muito é levar para os professores a sensibilização e mostrando que essa menina é a menina vítima de violência aqui normalmente, é a mesma menina, e que a gente tem que olhar com cuidado para ela também. Mas, sobretudo, ajudar o professor a entender, em qualquer situação de violência sexual, abuso ou exploração, qual é a rede que ele deve acessar. Porque, na verdade, o professor ele não é a pessoa adequada para resolver o problema. E nem deve ser, não é função dele. Mas existe uma rede que ele tem que acessar, que é assistência social, saúde, conselho tutelar, Ministério Público. E aí a gente mostra como é que é essa rede, por onde que ele pode caminhar. O que ele não pode é se omitir, porque normalmente essas situações são percebidas na escola. Mas a professora, às vezes, fica desesperado, porque, bom, eu percebi, eu faço o quê? E aí a gente dá este caminho da rede. Bom, este é um trabalho. O outro trabalho é com jovens, que é o Tá Na Hora. Tá na hora de falar sobre violência sexual. Então, a gente conversa com alunos, #Tá Na Hora, exatamente. A gente fala com alunos do ensino médio e do 9º ano, são grupos, a gente fez isso, na verdade, essa experiência a gente fez ano passado, está replicando agora com outros professores. É um grupo que faz uma imersão com esses jovens no que é violência, como é que essa violência funciona, como é que eles reconhecem, o que eles reconhecem como violência, até cair a ficha de que violência é essa. E a partir daí eles produzem um material para poder falar sobre isso. Foi muito lindo, onde a gente fez este trabalho. A gente fez 2 experiências aqui no Capão Redondo, em São Paulo, 4 no interior de São Paulo. Esses jovens fizeram peças de teatro, sites, campanhas, foram conversar com o prefeito. Em Gabriel Monteiro, que é uma cidade de 3.000 habitantes, o grupo de alunos pediu uma audiência com o prefeito e com a Câmara dos Vereadores para explicar o que é exploração sexual. Que legal! Fizeram uma campanha, passeata na rua, enfim, é muito gratificante. Bom, mas o que eu queria deixar aqui de mensagem importante sobre a questão da escola, Tatiana. Vamos lá. Que é um assunto que parece que não tem conexão com a violência sexual, mas tem toda a conexão. Tem 2 projetos tramitando no Congresso Nacional que são muito perigosos para quem está no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu vou repartir aqui com vocês, porque eu tenho falado muito disso em todos os espaços. Por favor. Um deles, Tatiana, é a possibilidade de aprovação do que se chama homeschooling, né? Educação domiciliar. Por que a gente não deve permitir educação domiciliar no Brasil? Para quem não conhece, não está conectado ao assunto, hoje as crianças os pais são obrigados a matricular as crianças na escola. Se for aprovada a lei de homeschooling, educação domiciliar, os pais podem escolher educar em casa. Sem entrar em nenhuma discussão pedagógica, até porque eu não tenho competência para entrar nessa discussão, se é melhor ou se é pior, a minha preocupação não é se a criança vai aprender mais ou melhor. A minha preocupação é que mais de 70% das violências sexuais acontecem dentro de casa e a escola é um espaço importante, na qual eu estou falando só da violência sexual, mas tem outros tipos de violência, agressões físicas, nos quais as crianças precisam deste olhar adulto que não é de dentro de casa. Ah, Luciana, mas você está exagerando. Então, deixa eu dar um dado de uma pesquisa... Mas eu não acho, viu? Não, você não acha, mas vai que alguém acha, né, Tatiana? Então, deixa eu corroborar essa minha tese aqui com vocês. Vamos lá. Foi feito um estudo por uma pediatra americana, Barbara Knox, que é ligada ao Departamento de Saúde da Universidade de Wisconsin, no qual ela mostra que mais de 90% das violências graves praticadas contra crianças nos Estados Unidos, e que chegaram ao conhecimento das autoridades, claro,
foram praticadas por famílias que ou tiraram as crianças para homeschooling ou nunca matricularam as crianças porque fizeram homeschooling. Então, veja, a gente não tem essa avaliação aqui. A gente tem a avaliação da violência intrafamiliar. Mas lá nos Estados Unidos tem um estudo mostrando que crianças que não estão na escola estão mais sujeitas a uma violência grave praticada pela família. E por que grave? Porque não tem ninguém que vai olhar o que está acontecendo com essa criança, não é? Então, não é possível que a gente no Brasil, com os índices de violência intrafamiliar que nós temos, o que é duro para todos nós. Vamos combinar o seguinte. A gente tem este desejo que a família seja um lugar de segurança. Mas, infelizmente, não é? Em muitos casos em outros tantos não é. Então, nós não podemos deixar essa criança fora do olhar da escola. O que significa fora do olhar do Estado e da sociedade. Muito bem. Este é um projeto. O outro projeto é o que é conhecido como Escola Sem Partido, que visa cercear a discussão nas escolas de vários temas. Não me interessa discutir os outros temas que estão em pauta, mas, sem dúvida nenhuma, a vedação da discussão sobre sexualidade e gênero nas escolas é muito ruim para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós sabemos que boa parte das denúncias chega pela escola, né? E chega pela escola por quê? Porque a escola abre espaço de discussão, muitas vezes, que é o que eu falei, a criança não sabe que ela está sendo vítima, a criança é muito pequena, ela não sabe o que é sexo, ela não sabe o que é essa relação, ela tem o desconforto, ela tem o sofrimento, mas ela não identifica o que é. Numa conversa, e aqui, logicamente, respeitando a idade de cada criança, conversa adequada para cada idade, é disso que a gente está falando, mas quando se fala disso, tanto se pode prevenir violências, quanto se pode estancar violências que estejam acontecendo. Então, falar sobre sexualidade nas escolas é fundamental. Né? Deixa com a família. Pô, mais de 72% dos casos de violência sexual é intrafamiliar. Como é que a gente vai deixar? Né? Então, são coisas que a sociedade precisa pesar. Precisa pesar. Tem famílias ótimas, a gente não está, né, pelo amor de Deus, crucificando a família como instituição. Né? Mas são dados da realidade. Então, a gente precisa trabalhar com esses dados da realidade. E, gente, tudo isso tem um custo tão gigante. Não é essa violência tem um custo tão gigante. Não, a violência com certeza deve ser um dos sintomas de uma criança que sofreu abuso na infância, eu imagino. Pode ser. Pode ser. O nível de desestrutura que uma criança... E aqui também vale uma lembrança, né? Quando a gente fala de violência sexual, abuso, ela é absolutamente democrática, não tem classe social. Crianças de todas as classes sociais estão sujeitas a abuso de adultos perversos, não é? E perversidade não tem classe social. Agora, a situação de exploração sexual tem um recorte de vítima, sim, que é este, de maior vulnerabilidade. Não é? Então, é muito difícil, a gente precisa entender um pouco esse quadro. E a gente precisa começar a falar disso. Na sua opinião, falta um pouco de consciência ética para o brasileiro? Quando a gente pensa na relação de gênero e na naturalização da sexualização ou da objetificação do corpo da mulher e da mulher, sem dúvida. Eu acho que é uma questão ética. É uma questão ética de difícil... Vamos lá, deixa eu tentar traduzir aqui. É uma questão ética de difícil tradução individual. Eu não quero acusar fulano ou ciclano de ser antiético, porque é machista, isso ou aquilo. Porque é uma questão tão mais ampla do que individual, né? A questão da sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade machista. Enquanto a gente não quebrar esta lógica, o casamento infantil vai ser naturalizado, a exploração sexual vai ser naturalizada. Eu vou dar um exemplo para você de como a gente é machista, Tatiana. Quando as pessoas falam de exploração sexual, né, duas coisas acontecem. A mulher é tão culpabilizada pelas coisas que acontecem que eu escuto duas coisas. Uma essa menina tá lá porque ela quer, né? Eu escuto genericamente, né? Essa menina tá lá porque ela quer, o problema dela.
E a segunda qual é? Cadê a mãe dessa menina? Nova na rua hoje em dia. Porque ela não se respeita. Ela o quê? Ela não se respeita, porque ela se respeitasse, trabalhasse, estudasse, elas eram outras coisas boas. As meninas não se respeitam? Mas você acha que elas vão pra rua cedo? Cedo, daqui a pouco vem com o filho no braço. Não é? Então, ninguém pergunta cadê o pai dessa menina, onde está. Cadê a mãe dessa menina? Por que essa mãe não toma conta dessa menina? Ou seja, a culpa na nossa sociedade, ela está sempre com a mulher. Vinculada à mulher. Uhum. Ela está com a mulher porque a mulher é prostituta vagabunda, ela está com a mulher... E o nosso documentário, que eu recomendo de novo a todos que assistam, Um Crime Entre Nós, ela na verdade, fala muito disso. Você sabe que tem uma cena que o Luciano Huck chega... O documentário está maravilhoso. Tem o Drauzio Varela, tem o Luciano Huck, tem a Juju, youtuber, né? E muitas vozes de outros especialistas. Mas tem uma cena que o Luciano, sem dar spoiler, mas para tentar atrair um pouco para o filme... Eu já assisti, não botei spoiler. Vamos lá. Chega num espaço que é um bar de sinuca, lá em Manaus e tal, e começa a conversar com os caras e muito espontaneamente fala, mas e aparece menina aqui? Sim? Aparece menina aqui? Aí os caras falam, parece menina. Eu sou de que idade? De 12, 13 anos. Aparece para fazer programa, né? É isso. Aí o Luciano falou, mas e vocês? Não fazem nada? Aí um dos sujeitos fala, mas a polícia não faz nada. Aí, como é que a polícia não faz nada? Não é? E a gente? A gente não faz nada? Aí os caras falam, que a gente até acostumou, né? Virou paisagem. Virou paisagem. Quer dizer, menina de 12 anos no bar se oferecendo, virou paisagem. A gente não se importa mais com isso. Aí você não faz uma provocação e diz, tá, a polícia não faz nada, mas e a gente? O que a gente faz? A gente chama a polícia? Prostituição infantil não tem que virar paisagem, né? Ele fala. Não pode virar paisagem. Não pode virar paisagem. E vira, né? E vira. Então, a gente tem que olhar para isso, tem que reagir a isso. Então, quando você me pergunta, é um problema ético da sociedade? É um problema ético de inconsciência da sociedade. Vou dar um outro dado aqui que eu acho que é importante e que é bem atual. A situação da questão da pornografia, por exemplo. A pornografia, o que a pornografia tem a ver com violência sexual, né? Falando nessa história de virar paisagem e de ética... Aumenta a demanda, né? Você sabe que está aumentando muito, né? Agora no confinamento aumentou em mais de 50% o consumo de pornografia, consumo de álcool, o que é um problema grave também para esse gatilho de violência, né? Mas você sabe que tem um dado, Tatiana, que eu acho que é importante. Um dado não, é um alerta que eu faço aqui. Quando você, provavelmente você não, mas enfim, a sociedade como um todo abre um site pornográfico qualquer, e aqui a gente não está falando de site pago, a gente está falando de site aberto, livre, que não é não remunerado, nada de deep web, nada. Eu abro qualquer site pornográfico. Eu fiquei especialista nos últimos tempos graças a este assunto. Então, você abre qualquer site pornográfico, você vai ver vários filminhos ali, com os títulos. Dentre os títulos que aparecem nos filminhos, espaço lícito, aberto, nada, dentre esses títulos você encontra padrasto se divertindo com a enteada, filha se divertindo com o pai, sobrinha e tio, enfim. São filmes no qual atores simulam situações de sexo entre o pai e a filha, por exemplo, né? Ou entre o tio com a sobrinha. Veja. E tem quem goste, né? Tem quem goste, e aí pensa na nossa ética de sociedade. Vamos pensar na nossa ética. Lógico que quem gosta me parece que tem uma certa perversidade, mas né, isso é da consciência de cada um. Agora, por que a gente admite isso e não faz nada contra? Tem um parecer técnico do Ministério Público Federal de 2017, no qual ele explica que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código Penal, eles protegem a criança em si. Então, se aquilo é uma simulação de violência, ou na verdade, se aquilo é uma simulação que não envolve uma criança mesmo, ou um adolescente, não há o que fazer. Seria censura.
Então, eu não posso tirar aquele filme do ar, porque seria censura. Porque, afinal de contas, aquilo não é uma situação real e aquela não é uma menina ou uma adolescente de verdade, não é? Ela tem 18 anos. E aí, Tatiana, eu faço a pergunta ética da nossa sociedade. Por que é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no caso concreto de um editor do Rio Grande do Sul, que tinha publicado um livro que fazia apologia ao nazismo, o Supremo decidiu que isso não era permitido, não é? Que não seria permitida a edição de um livro que fizesse apologia ao nazismo. O que está corretíssimo do meu ponto de vista, porque a nossa Constituição garante a dignidade da pessoa humana, porque nós somos uma sociedade que preza pela dignidade da pessoa humana, portanto, nós não podemos permitir nenhuma apologia ao nazismo. Estamos totalmente de acordo. Mas por que essa mesma sociedade acha que não pode proibir um filme que simula uma situação de estupro de pai com filha? Sabe por quê? Porque não tem importância. Porque ainda não caiu a ficha da nossa sociedade, Tatiana, de quanto sério é isso. De que isto não é uma perversidade excepcional de 2 ou 3. Que isto é uma cultura machista que se coloca. A campanha que nós fazemos, a nossa segunda campanha, a primeira é números, a gente fala sobre os números do problema no Brasil, mas a segunda, a frase da segunda campanha é: você não é um cliente, é um criminoso. Não é? Enquanto o Brasil não entender bem legal, bem chocante, bem legal, que é crime, não é? Que não pode, porque o sujeito que vai lá e tem relação ou vem aqui, o sujeito do norte que vem para cá, para São Paulo, fechar um contrato de trabalho, tá bebendo com os amigos, e de repente comemorando o contrato, aí um deles diz: conheço um lugar que tem umas meninas incríveis e tá. Todo mundo já bebeu, tá todo mundo ali feliz, não é? O cara tem que virar e falar assim: menina, de quantos anos? Se for mulher, problema deles, quer ir ou não quer ir. Se for menina, de verdade, não pode ir. Mas o que a gente vê é: as pessoas vão, as pessoas não são pedófilos, não são pessoas que foram para fazer isso, mas se vem numa situação de naturalização, que a menina estava lá, a família precisa do dinheiro, ela que está lá, ela é uma prostituta mesmo, não me interessa quantos anos ela tem, não é? E eu pago e vou embora feliz para casa com a minha consciência tranquila. Eu não fiz nada de errado. Então, eu acho que é dessa ética que você está me perguntando, que eu não quero apontar o dedo para este homem que estava bebendo no bar para comemorar o contrato e foi lá e transou com a menina de 15 anos de idade. Não me interessa em nada apontar o dedo para este homem. Me interessa, como instituto, fazer com que a sociedade compreenda o mal que se opera quando uma coisa dessa acontece. Doutora, é inacreditável, mas nós já estamos conversando há 45 minutos, já está chegando perto do fim. Eu não fiz ainda quase nenhuma das minhas perguntas. Eu vou fazer 2 de uma vez só. Eu peço desculpa se a pergunta for um pouco forte, mas eu também quero trazer alguns temas aqui para as pessoas que estão assistindo. Mas o Instituto ou a senhora tem contato com a reabilitação de crianças que foram abusadas? Então, a gente, na verdade, o Instituto, essa não é uma pergunta forte, é uma pergunta que me fazem bastante, Tatiana. A gente não faz, o nosso foco de trabalho não é lidar com as vítimas, não é? Então, a gente tem organizações parceiras, sim, que trabalham mais diretamente com essas meninas. Você tem, por exemplo, a PLAN, que trabalha com empoderamento de meninas, que é uma organização maravilhosa, e trabalha mais diretamente com meninas, inclusive meninas que estão em situação de altíssima vulnerabilidade social, que estão sujeitas a essa violência. E aí sim. Então, a gente tem contato com as organizações que trabalham com as meninas. Mas, e normalmente a senhora conhece histórias, assim, só para dizer assim, sim ou não para contar a história de ninguém, mas assim, crianças, meninas ou meninos que sofrem abuso ou exploração sexual infantil, conseguem se reabilitar para ter uma vida adulta normal?
Olha só, a sua pergunta é ótima porque me leva de volta para o documentário. Tem meninas lá, tem uma menina que fugiu de casa com 8 anos de idade e foi morar na rua, na Praça da Sé, com 8 anos de idade. Outras que fugiram, que saíram de casa com 10, 12 anos, 15 anos. É um número enorme, enorme. Porque não tinham condição de permanecer na casa na presença do estuprador, não é? Mas eu canso. Um dos testemunhos que abre o documentário, inclusive, é um testemunho de uma menina que foi vítima de violência sexual com o padrasto. Depois ela foi vítima de exploração sexual. Quando ela fugiu de casa, ela foi vítima de exploração sexual nas ruas. E hoje, sabe o que ela faz? Ela é psicóloga do lugar que a acolheu quando ela estava na rua. Olha que história linda. E aí a importância, Tatiana, das políticas públicas, não é? É possível resgatar? Lógico que é possível. Desde que, de fato, haja um acolhimento verdadeiro. Esta menina passou, esta mulher, né, passou por toda esta violência e hoje ela está onde? Está na casa que acolheu, ajudando outras meninas vítimas desta mesma violência. Então, sim, é possível. Agora, só para ilustrar uma questão, acho que você me perguntou de situações e casos. Tem um livro que eu indico sempre para quem quer entrar mais em contato com essa realidade. É um livro duro, mas que é muito esclarecedor, que foi escrito há 15 anos atrás pela jornalista Eliane Trindade, e que chama As Meninas da Esquina. É um livro que ela começou a escrever uma reportagem para a Marie Claire, depois cresceu tanto que virou um livro e até virou um filme depois, uma adaptação do livro que chama Sonhos Roubados. Mas este livro é maravilhoso. Este livro, As Meninas da Esquina, ela colhe o depoimento de 6 meninas que estavam em situação de exploração sexual e depois ela faz uma análise. Eu só vou contar um caso. Vamos lá. A gente sair daqui meio doidinha, com o coração mais doído. Vamos lá. Um dos casos é uma menina de 9 anos de idade. Na verdade, ela já está com 14. Né? Quando ela narra, ela já está com 14 anos. E ela conta que ela começou na exploração sexual aos 9 anos de idade. Por quê? Ela mora numa comunidade e ela queria muito um patins. Ela morava com a avó só, enfim, abandonada pela mãe e tal. Ela queria muito um patins. Veja, que criança que não quer um brinquedo, que não tem desejo por algo, né? Ela queria um patins. Aí ela aprendeu com uma amiga mais velha da comunidade que se ela fosse na praia à noite e fizesse isso, aquilo, outro, ela ia ganhar dinheiro para comprar o patins. E aos 9 anos de idade, ela entrou para a exploração sexual. Conseguiu comprar o patins? Sim. Com 2 semanas ela tinha comprado o patins. Nunca mais ela saiu da exploração e com 12 anos ela estava grávida. Né? E com 14 anos, agora ela de fato estava vivendo da prostituição para poder alimentar o filho. Então, é disso que a gente está falando. É muito complexo. É uma menina de 9 anos de idade que tem um desejo por um patins. E que é um desejo legítimo. Então, é muito duro. É muito duro. É muito duro. Leiam Meninas da Esquina, assistam Sonhos Roubados, vejam o documentário Um Crime Entre Nós, façam um mergulho. Sabe por quê? Quem mergulha nisso não sai nunca mais. E aqui, não é, pelo amor de Deus, não é para ninguém deprimir. É ao contrário, porque você ganha uma força, sabe? Você entra nisso e sabe o que acontece? É como se saísse uma cortina de fumaça, Tatiana. A gente vive numa sociedade que nos leva a não enxergar coisas. E, de repente, quando você mergulha em determinadas questões e abre a cortina, essa cortina de fumaça, você fala, cara, eu estou entendendo tanta coisa que eu não entendia. Eu estou enxergando... Sabe que, só para acabar, porque eu sei que nosso tempo está acabando aqui, mas você sabe que tem uma campanha em Londres que é muito interessante no centro de polícia lá de Londres, não sei se ainda está, mas estava há 5 meses atrás, que era o seguinte, era sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, e a placa era uma menina, assim, o cartaz, e tinha uma frase, quanto mais você entende, mais você vê. Porque é o seguinte, quando você entende, você começa a enxergar as situações
de exploração sexual na sociedade. E fica o recado para as mulheres assistindo, então, que eu já assisti. Então, é muito importante, porque às vezes nós mesmas somos preconceituosas conosco, com termos que nós nem sabemos, como mocinha, e termos que são sugestíveis a algo mais, e a gente acha que são coisas normais do cotidiano. Então, eu também recomendo principalmente para as mulheres poderem saber se proteger e poderem entender melhor as situações de perigo de filhos e delas próprias. E dentro dessa pergunta, desse tema, eu vou fazer, acho que dá tempo de eu fazer só mais uma pergunta. Então, estamos aqui assistindo essa live, falando sobre isso. Como a gente pode prevenir? Como cada indivíduo pode ajudar? O que eu tenho que sair daqui hoje, desse bate-papo com a senhora, sabendo que eu tenho que fazer? Como eu posso ser a diferença que eu quero ver no mundo? Eu acho que primeiro, duas coisas, né? Tomando consciência, porque a consciência é a base de tudo. Eu acho que é isso que quem está aqui assistindo está fazendo, e é isso que vocês estão propiciando. Tomando consciência, e a partir do momento da consciência, falar sobre o assunto. Eu falo que a missão do Instituto é fazer o Brasil falar sobre este assunto. Toma consciência, fala, divulga, assiste o documentário. Ah, não gostei. Esquece. Gostei do documentário. Começa a divulgar nas suas redes sociais. Todo mundo hoje é um influencer. Todo mundo. É aí verdade. você influencer de 10 milhões. Olha, o Luciano Huck postou no Instagram dele um trecho do filme. E foram 10 milhões de visualizações até hoje de manhã. Ele postou um dia e meio. 10 milhões de visualizações, não é? Então, o Luciano tem 10 milhões de seguidores, eu tenho 1.000, eu posto para os meus 1.000, eu tenho a minha família, são 15. Tá ótimo! 15. Ótimo. E se cada um começar a divulgar para os seus 15, o Brasil inteiro vai falar sobre isso, a gente vai ficar desconfortável e a gente vai começar a ter um outro olhar e pedir soluções mais efetivas para que essa mazela termine. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente tem consciência e a gente sabe que esse é um preço que toda a sociedade paga, inclusive na situação de violência lá na frente. Doutora Luciana, quem sabe, quem testemunhou, quem acha que pode estar acontecendo uma situação com alguma criança, o que ela deve fazer? Muito bem, então vamos lá. É que depende muito dos níveis de envolvimento da pessoa com a criança, lógico, e também de quanto a pessoa quer se envolver, né? Então, vamos começar por quem não quer se envolver. Que é o eu mais sei comum. De uma situação, eu sei de uma situação, eu não quero me omitir, porque isso é criminoso da minha parte, totalmente absurdo, mas eu não quero me envolver. Existe um canal de denúncia chamado Disque 100. O Disque 100 é um canal de denúncia do governo federal, no qual você pode fazer uma denúncia anonimamente, né? Então, não é uma solução imediata, você não vai denunciar e vai chegar alguém na casa da criança, não é isso. Mas aquilo não vai ficar escondido. Isso vai estar registrado e alguma hora aquilo vai ser verificado. Então, o Disque 100 é sempre um canal de denúncia possível. Mais um minutinho para explicar o outro. Não, dá até 1 minuto nós temos. Mais uma relação. O 180 é um canal também que eu posso acionar, que é um canal de denúncia, não é? Dos estados, eu posso acionar. Ou se eu tenho um envolvimento maior, eu posso acionar o Conselho Tutelar. Ou, simplesmente, eu posso procurar uma delegacia de polícia, se for o caso de uma coisa muito próxima. O que eu não posso, definitivamente, para acabar o nosso minuto, é me omitir. Fechar os olhos para o que está na nossa frente. Disque 100 e denuncie, que é a nossa campanha. No mínimo, Disque 100 e denuncie. Doutora Luciana, só tenho a agradecer, não só pela live, mas por você ser essa pessoa... falei você. Mas por você ser essa pessoa maravilhosa, engajada, justiceira, batalhadora e que luta por pessoas que a senhora nunca vai chegar nem a conhecer. Muito obrigada por ser uma mulher para frente, que é o que a gente precisa aqui no nosso país. Foi um prazer bater um papo com a senhora. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Todo mundo assistindo o filme agora nesse feriado. Todo mundo, pode deixar. Vai todo mundo agora se conscientizar. Tá bom. Obrigada. Vamos correr atrás que dá tempo. Tá certo. Um beijo para a senhora, um beijo para todos. Obrigada, viu, gente? Tchau. Com a minha saia e um decotezinho de
sutiã, então ela está provocando aquela pessoa doente. Os pais que não deram a educação, que não vigiou como deveria, que